Então, isso aí. Recolocando o problema, nosso problema é um problema de espalhamento inelástico profundo, lepton-hadron, né? Na verdade, elétron-próton. Vamos especificar o negócio, embora o tratamento que a gente esteja fazendo aqui possa ser aplicado a outros espalhamentos de elétrons, tipo muon, tipo eventualmente neutrinos, né, e outras coisas, né? E não necessariamente com prótons, sim com nêutrons e tal, né? Mas, em princípio, a ideia é você ter um elétron que está aqui inicialmente com quadrimomento K, né? Ele interage eletromagneticamente, né, com o próton. Tá certo? Esse vértice de interação aqui é, de propósito, uma coisa nebulosa, né, porque nós não conhecemos a composição de um próton em termos de quartzo. Então, nós não sabemos os detalhes completos dessa interação, né? O espalhamento é dito inelástico porque a gente simplesmente não mede esse resultado desse espalhamento do ponto de vista do próton. A gente mede o lepton incidente, né, e mais nada, né? A gente tem aqui uma transferência de momento Q, que é K menos K', né? Tá certo? Vindo por esse foco. E o espalhamento é inelástico, porque não é assim, elétron, próton, mas sim próton em qualquer outra coisa, né? Então há uma mudança da identidade das partículas do estado final, e ele é profundo porque a gente está procurando o limite de alta transferência de momento entre o elétron e o próton, né? Então, a gente já deu vários argumentos aqui, né, com bastante cuidado, né, de que esse problema ele poderia ser mapeado, né, a amplitude, né, de probabilidade. A amplitude de probabilidade disso aqui acontecer, a gente pode escrever assim: elétron X out elétron próton in, né? Professor, como que eu consigo para definir o que é que vai sair desse X? A gente não define. Não, mas assim, não tem nem pelo menos, sei lá, uma lista de possíveis coisas, objetos que vão sair? Tem zilhões de possibilidades, né? Porque a interação original é eletromagnética, mas depois essa energia pode ser utilizada para criar pares que interagem por interações fortes. Você pode fazer uma lista das coisas que seria aceitável que saíssem, né? Mas não tem muito objetivo fazer essa lista porque você não vai medir, né? A restrição seria só conservar o momento. Conservar o momento? Como assim? Sim, momento pensando no momento total desses produtos de reação, né? Quer dizer, K mais P é igual a K' mais PX. Onde Px é o momento total desses produtos de reação. Por exemplo, ele pode ser um pion, que é o mínimo possível que a gente espera que vai sair, né? Então, é o momento, sei lá, do próton mais esse pion ou do próprio pion, sei lá. Então, essa amplitude, né, de probabilidade, ela é modelada da seguinte maneira, né?
certo? Onde aqui a gente tem uma corrente eletrônica correspondente a esse ramo aqui da interação, né? Um propagador do fóton, né? Associado com esse cara que está aqui, e no lugar da corrente hadrônica, né? Eletromagnética, a gente tem o valor esperado entre os estados X, sejam eles quais forem, e o estado original, que é o estado do próton, da corrente eletromagnética quarquiônica. Quer dizer, a gente está supondo que a interação eletromagnética que o próton sofre, ele sofre através de seus quarks constituintes, né? Mas esquece, vamos supor que eu não soubesse nada de quark nem nada, né? Esse J de zero seria a corrente eletromagnética, seja qual fosse a teoria que eu estivesse considerando para descrever esse processo, QCD ou não, né? Então isso aqui é independente da QCD, de fato. Se você estiver falando da QCD, aí você pode escrever uma expressão para o JMI, né? Que é isso aqui, né? Se o JMI soma sobre todos os sabores, né, das correntes eletromagnéticas associadas com cada quark, certo? Aí a gente começou por aí e continuou fazendo, né, calculando a seção de choque desse espalhamento e o que nos permitiu escrever essencialmente a seguinte expressão, né? Certo? Onde esse alfa é P2 sobre 4π H cortado C, né? Constante estrutura fina, tem que aparecer, porque você está falando de um processo eletromagnético, né? Esse L' é o chamado tensor leptônico, que vai ter a ver com o quadrado de caras como esse, tá certo? E o W' é o tensor hadrônico, que tem a ver com o módulo ao quadrado dessa outra parte que está aparecendo por aqui, né? Então, nós conseguimos pegar esse L' e calcular exatamente, né? Nós chegamos à conclusão que o L' e esse cara aqui é obviamente um tensor simétrico, tá certo? Por inspeção ali, né? Tá certo? Já o W', né? Nós conseguimos escrever como sendo 1 sobre 2π integral de 4x e aí x no meio somatório lambda d lambda j de x j de zero d lambda, certo? E essa quantidade que está aqui, né, é uma coisa que nós chamamos de T J de x, J de zero, T, certo?
uma maneira rápida, né, da gente se referir a isso. Isso aqui é uma soma sobre essas polarizações com pesos, né, vamos dizer assim, esse meio sendo um peso relativo a cada uma das polarizações que a gente estava tendo. Então, do tensor eletrônico não tem mais nada para falar, né? Já está calculado. Resta falar alguma coisa do tensor hadrônico. E na aula passada nós fomos capazes de mostrar a seguinte observação, né? Vamos dizer assim, proposição, né? Se você tiver Q0 maior que zero, veja que Q0 é E menos E', certo? Portanto, E menos E' maior que zero significa que a energia incidente é maior do que a energia do elétron incidente é maior que a energia do elétron espalhado, né? Portanto, uma parte da energia do elétron incidente foi cedida lá para o próton, né? Importante para que você tenha alguma coisa acontecendo dentro daquele processo. Se for o contrário, aí foi o próton que cedeu energia, né? Então, se o Q0 for maior que zero, né, nós conseguimos mostrar que o W', nós conseguimos mostrar que integral de 4x PRQx de T J de zero J x T era igual a zero. Isso aí tinha que ser igual a zero, né? Não é uma demonstração complicada, não é nada aqui é muito complicado, é só tricky, como se costuma dizer, né? É cheio de truques, cheio de, né, armações, né, para você conseguir andar, né? Então, se isso aqui é zero, você pode transformar o nosso tensor hadrônico, né? Esse elemento de matriz que aparece no nosso tensor hadrônico, no elemento de matriz de um computador. Eu subtraio J' de zero, J' de x, tá certo? Isso dá zero, isso aí vem no computador. A vantagem de ver o computador a gente vai ver em segundos, né? Então, consequência, né? O nosso W' virava sobre 2π integral d4x drqx e comutador J' de x, J' de zero, certo? W' aparecia dessa forma que estava aí. Ok. Então, a gente vai avançar agora, né, nessa direção para mostrar uma outra característica desse W', né? A característica em questão é de que praticamente o cone de luz é quem faz a maior contribuição para o W', ou seja, a coisa associada com x ao quadrado igual a zero, né? Isso aqui é uma integral de 4x, tá certo? E aqui você pode se perguntar qual a região de integração que mais contribui para essa integral. A região que mais contribui para essa integral é justamente a região do cone de luz. Então vamos mostrar isso agora, né? Então, o nosso lema vai ser o seguinte: se menos q quadrado tender infinito, com q quadrado sobre μ fixo, né?
contribuição principal para a integral acima virá da região 0 ao x quadrado da ordem de constante sobre menos q quadrado. Tá? Ou seja, se q quadrado está tendendo infinito, né, esse cara vai ficando cada vez menor até que a contribuição se dá justamente no ponto de luz ou no ponto x igual a zero. Tá certo? São os dois que satisfazem essas condições aí. Ok? Então, esse é um lema e vamos agora mostrar esse lema, né, em cálculo. Então, Isso é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa boa, né? Quer dizer, a maior contribuição para a sua corrente hadrônica está vindo de partículas que você pode ter uma relação causal com ela. Você poderia ter uma relação causal se o x2 fosse positivo, simplesmente. Né? Mas veja que o que você está tendo aqui é uma relação de comutação entre as correntes hadrônicas. Né? Quer dizer, qual a interpretação disso para o teu processo de espalhamento? Não é muito claro, né? Você não está fazendo a relação de comutação da corrente hadrônica com a corrente eletrônica, por exemplo. Né? Então não é tão claro assim que você tenha essa questão da causalidade sendo posta em jogo aí. Entende? Aliás, de certa maneira ela está sendo posta em jogo, mas não por essa razão especificamente, sim por considerações gerais de teoria de campos em relação à questão da microcausalidade. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Né? Então, para a gente provar isso, nós vamos escrever a parte espacial do vetor x usando uma base de 3 vetores, tá certo? Um sendo o vetor, a parte espacial do vetor q, tá certo? E os outros 2 vetores mutuamente ortogonais a esse vetor q, tá certo? Eu vou escolher um vetor e dois vetores arbitrários mutuamente ortogonais a esse vetor q. E vou tentar expandir o x em termos desses caras. Isso aqui vai ser q escalar x sobre o módulo de q, q chapéu, né? Q sobre o módulo de q, né? Mais um certo coeficiente C1 dependente de x vezes Q1 perpendicular mais um C2 de x Q2 perpendicular. Eu estou escolhendo a direção lá da transferência de momento como sendo a direção na qual eu vou expandir o meu vetor x. Né? Essa grandeza que está aparecendo aqui, eu vou chamar de R. Tá certo? Esses caras aqui são tomados, né? Q, Q1 e Q2 como sendo mutuamente ortogonais. Eles são uma base do espaço tridimensional. Qualquer vetor tridimensional pode ser expandido em termos deles. Né? Se você tomar o produto escalar, vamos lembrar o que é μ, né? Esse μ que está aqui, né? Uma relembrada rápida, né? O que é μ? Esse μ ele é Q escalar P sobre M,
certo? Ou seja, ele também é uma função de Q, tá certo? E se você tiver um referencial de laboratório, onde o próton está em repouso, né? O μ vai ser o quê? Q escalar P vai ser Q0 vezes M, né? Só isso. E o Q0 é E menos L'. Então você vai ter E menos L' vezes M sobre M. Então, no referencial de laboratório, o μ é simplesmente a transferência de energia. Tá certo? Esse cara aí. Só lembrar, porque depois quem avisa amigo é, não? Tá bom. Então, em termos dessas coisas que a gente acabou de definir aí, mais ou menos, né, vamos reescrever o que é Q escalar x. Qual é a estratégia aqui? A gente Q escalar x está escrito aqui. Aqui a gente vai usar algum argumento tipo fase estacionária, né? Qual é o ponto que contribui mais para essa fase ficar estacionária, etc. e tal, né? Porque esse vai ser o ponto que vai dar maior contribuição para a transformada de Fourier. Olhando a transformada de Fourier, variodimensional, certo? Então, a gente tem que analisar esse argumento Q escalar x e deixar ele suficientemente clara a dependência dele em termos de Q quadrado e de μ, né? Q quadrado sobre μ. Né? Então, Q escalar x vai ser Q0 x0 menos Q escalar x, né? E esse Q escalar x você pode dividir pelo módulo de Q, multiplicar pelo módulo de Q, né? E escrever, portanto, isso aqui como Q0 como μ, né? x0, tá certo? Isso, o referencial de centro de massa, isso vai ser o próprio μ, x0 menos módulo de Q, tá certo? Então, por outro lado, eu posso pegar e escrever o módulo de Q em termos do Q quadrado e do μ, da seguinte maneira. Q quadrado é igual ao μ quadrado menos módulo de Q ao quadrado. Q0 ao quadrado menos módulo de Q ao quadrado. Né? Daí você pode escrever o módulo de Q ao quadrado como sendo μ2 menos Q2, e isso você também espertamente pode escrever como sendo menos Q2 sobre μ2. De modo que o módulo de Q é μ raiz de 1 menos Q2 sobre μ2. Certo? Então agora vamos de volta, né? Aqui em cima, onde tem módulo de Q, né? De novo para aparecer. E a gente tem o seguinte. Q escalar x, a gente acabou de escrever como μ x0 menos módulo de Q r, né? A gente vai poder escrever assim, como μ vezes x0 menos r, o módulo de Q, que é μ raiz de 1 menos Q2 sobre μ2. Tá certo? Mais uma vez, vamos trabalhar esse cara aqui dentro,
vou escrever assim, mi x0 menos r raiz de 1 menos Q2 sobre 2n mi vezes 2n sobre mi. Multipliquei e dividi por 2n, né? Esse cara aqui. Né? E essa grandeza que está aqui, eu vou chamar de psi, ela é a grandeza que eu tenho que fazer ficar constante. Tá certo? Então isso daqui é mi x0 menos r raiz de 1 mais menos psi, né? Isso aqui. Vai ficar raiz de 1 mais 2mc sobre mi. Certo? Então, se isso aqui é menos Q2 sobre 2mmi, né? E se eu estiver fazendo esse limite Q2 sendo infinito, ou Q tendendo a infinito, mais especificamente, então o mi também tende a infinito, porque o único jeito do Q quadrado tender a infinito é alguma quantidade, algum componente do mi tender a infinito, do Q tender a infinito. Né? Então o nosso Q escalar x, ele vai virar mi x0 menos r, esse cara vira 1 mais mc sobre mi, né? Expansão de raiz quadrada de 1 mais 2x, né? Tá certo? E isso aqui é igual ao mi x0 menos r menos psi n r mais termos de ordem 1 sobre mi quadrado. Então esse é o nosso Q escalar x, tá certo? E agora essa é uma expressão que a gente pode usar para analisar a questão da fase estacionária, de qual é a região que mais contribui, né, para a integração do espaço x. Né? Então, eu vou precisar que isso aqui, né, x0 menos r, né, se mantenha, mi x0 menos r se mantém aproximadamente constante, tá certo? Então, região que mais contribui o espaço x vai ser algo que envolve módulo x0 menos r menor ou da ordem de uma certa constante sobre mi, certo? É isso que fica constante. E, do outro lado, um R que também fique da ordem de uma certa constante, não necessariamente a mesma, sobre psi, tá certo? Então você vê, o R, né, que eu chamei de R aqui, é uma função do x, né, da parte espacial. Então eu preciso de algumas restrições. Eu não quero que esse x cresça, né, sem limite. Eu quero que ele se mantenha mais ou menos da ordem ali daquele psi. Tá certo? Se isso acontecer, a minha fase fica aproximadamente estacionária. Tá certo? Então essas aqui são duas condições que eu espero que possam ser satisfeitas. Daí a gente tira o seguinte, x0 ao quadrado é a mesma coisa, x0 menos r mais r ao quadrado, só funciona isso que está aí, né? Isso daqui vai ser x0 menos r ao quadrado
Certo. Não. Ele me precipitei aqui, tem que fazer isso. Aqui eu observo que esse pedaço que está aqui está limitado, né? Por isso aqui, ó, constante sobre li, né? Então, isso daqui é da ordem, né? Quando o li tende a infinito, é uma certa constante sobre li mais R, né? Esse cara que está aqui, tudo isso ao quadrado, né? E isso, portanto, ele é R ao quadrado mais constante sobre mi vezes R, mais o termo que é constante ao quadrado sobre mi ao quadrado, que é de ordem 1 sobre mi ao quadrado, que eu não preciso levar em consideração. Certo? Isso aqui ao quadrado é o R ao quadrado mais constante sobre mi vezes R duas vezes, né? Mais o cara que é constante ao quadrado sobre mi ao quadrado, que em princípio é de ordem 1 sobre mi ao quadrado. Né? Então, beleza. Agora você pode lembrar que esse R, né, é a projeção do vetor x ao longo do que chapéu, né? Da direção Q. Né? Então, isso daí é sempre menor ou igual que o próprio vetor x. Essa projeção em módulo é sempre menor ou igual que o próprio vetor x. Então, eu posso dizer que isso daqui é menor ou igual, ou aproximadamente menor ou igual, que o módulo de x ao quadrado mais constante sobre mi é. Não? Lembra também que o R está restrito a ser constante sobre xi, tá certo? Então, eu posso trocar esse cara aqui, constante sobre xi. Constante é um universal aí. Constante 1, constante 2, constante 3, dá para entender, né? Pelo contexto. Né? Aí, se você pegar esse pedaço e esse pedaço, você pode passar esse x ao quadrado para cá, e você vai ter x2, vai ser alguma coisa. Aqui, você está usando as duas constantes que a priori não são as mesmas, né? Não são as mesmas. Né? X é isso aqui é uma constante, isso aqui é outra. Isso aqui só quer falar do comportamento do cara. Ok. Ele é constante porque ele não depende nem de que é quadrado nem de mi. Não precisa especificar. Não tem necessidade de fazer isso. Né? Especificar só vai poluir com um monte de constante negócio. Entendeu? Então você pega esse módulo de x ao quadrado, passa para cá, você vai pegar x0 menos módulo de x ao quadrado, que é x2. Né? Isso então vai ser menor ou da ordem de constante sobre xi mi. E olha quem é o xi, né? Xi é Q2 sobre 2m mi. Tá certo? Então, esse negócio, né, está me dizendo que o x2 é menor ou da ordem que alguma constante sobre menos q quadrado. A massa está incluída agora na nova constante. Tá certo? Estamos usando o valor do xi. Xi xi é isso aqui, incluindo o sinal de menos. Né? Tá certo? Então, né? Está quase lá. Né? A gente conseguiu mostrar que a região que mais contribui no espaço X é a região que satisfaz x2, módulo quadrado do quadrivetor x, menor ou igual a constante sobre menos q quadrado. Tá certo? Isso aqui
por hipótese, é positivo. Tá certo? Essas constantes que nós estamos colocando aqui, em todos os momentos, são quantidades positivas. Essa que está aqui, etc. Não, essa aqui não necessariamente, né? O R é a projeção. Né? Bom, vai ter que ser positivo pelo seguinte próximo argumento, que é o seguinte: se isso é menor que isso, com aquela constante positiva, o que aconteceria com o x² negativo? Né? X² negativo. X² negativo significaria que eu estava considerando um comutador J' de x com J' de zero com x2 menor que zero. x2 é a separação, o quadrado da separação entre x e zero. Certo? E isso estaria dizendo que essa separação é tipo espaço. Né? Como esses caras são construídos em termos de campos causais, ou seja, campos causais satisfazem que o comutador ou o anticomutador deles para separações de tipo espaço é zero. Tá certo? Então, ao eu montar uma corrente como um bilinear de campos de quarks, cada campo de quark satisfaz que o anticomutador dele com outro campo de quark separado por uma separação de tipo espaço é zero. Como você tem dois campos de quark, isso vai resultar que o comutador é zero. Então, o comutador entre dois operadores de corrente como esse, para a separação de tipo espaço, tem que ser zero. Certo? Se ele tem que ser zero, então a região x2 menor que zero não contribui, tá certo? Para essa integral. Então o x2 tem que ser essencialmente positivo. Então só o que está contando aqui são os caras associados com projeções positivas, tá certo? Ou seja, com R maior que zero. Né? Se o cara tiver associado a uma projeção negativa, já automaticamente o problema está resolvido. Né? Então, x2 é menor do que isso, com uma constante positiva, e menos q² é positivo, porque na aula passada nós mostramos que q² era essencialmente negativo para o espalhamento no elástico profundo. Certo? Então, o cara tem que estar entre zero e isso daqui. De modo que se o q² tende a infinito, né, essencialmente o que sobra do x² é o corrente de luz, se x2 igual a zero. Tá certo? Veja que não tem muita interpretação causal aí, né, porque o próton é uma partícula que não tem massa. Né? Se o x se referisse de alguma maneira à posição do próton, isso não quereria dizer que o próton está transitando com a velocidade da luz entre a origem e o ponto x? Não quer dizer isso. Então não tem essa interpretação. Então, essa é a região de integração relevante, tá certo? Isso compõe, né, praticamente o que a gente pode saber dinamicamente, né, desse tensor hadrônico, certo? Tá, então a moral é que essa constante tem que ser positiva para que a gente obtenha tudo isso que você acabou de falar. Para que a gente obtenha a região onde o cara tem que ser diferente de zero. Né? Essa é a única região que vai contribuir, de fato. Se a constante for negativa, aquele x2 ali vai ser menor ou igual que zero. E aí essa região já não contribui mesmo, de jeito nenhum. Né?
ele é dado por isso aí, né? E a gente acabou de ver que na integral, a gente exprimiu esse cara como uma integral, isso foi um truque, né? Porque ele originalmente não está expresso como uma integral, tem uma função delta lá, né? Esse foi um truque que permitiu que a gente fizesse essa análise em termos da contribuição mais provável dessa região de integração em X, tá certo? Essa informação aí nós vamos guardar para analisar mais para frente, né? Quando a gente estiver falando de expansão de produtos de operadores e outras coisas, né? E agora a gente vai retornar para o WMI e começar a trabalhar esse WMI na forma tensorial dele, ou seja, nós vamos tentar extrair também do WMI o máximo possível de informações cinemáticas, tá certo? A gente já fez isso com o LMI, né? E obteve tudo que a gente podia obter do LMI, a forma final do LMI. O W não vai ser assim, porque o W envolve coisas desconhecidas. Mas a gente pode ir bastante longe no W também, isso é importante saber, né? Particular, né? Isso daqui é uma matriz 4x4, não é isso? WMI é uma matriz 4x4. Tem 16 elementos em princípio independentes. A gente vai ver que só sobram 2. Certo? E sobram 2 elementos para serem determinados aí. Então, uma coisa crucial aqui, né, acabei de apagar infelizmente, né, é que o nosso tensor LMI é um tensor simétrico, certo? A gente viu que a gente calculou explicitamente o LMI e viu isso, né? E a contribuição que tem para a seção de choque é do tipo LMI WMI, né? Então, mesmo que o WMI possua uma parte antissimétrica, né, essa parte não vai contribuir para a seção de choque. Só precisa considerar a parte simétrica do WMI. Então nós vamos tomar o WMI, da agora em diante, como um tensor simétrico, né? Por isso, simplesmente. Então, vamos tentar escrever tensor simétrico 4x4 mais geral possível com os ingredientes que a gente tem. Que ingredientes são esses? Né? O meu WMI, ele é a função do Q do P. Tá certo? Ele não é a função do X. Tá certo? O X está sendo integrado aí. No final vai sobrar essa variável, essa dependência. Ele não é a função do X, ele é a função de Q e de P. Então eu tenho esses 2 ingredientes para construir um cara simétrico, tá certo? Então eu posso construir usando a métrica, eta-mini, que é simétrico, usando QMI, usando PMI, PMI, e usando PMI simetrizado. Isso é tudo que eu tenho, né? Então, a forma mais geral desse cara vai ser: eu vou escrever menos W1 de Mi, que é quadrado, são as 2 variáveis cinematicamente independentes que a gente trabalhou antes. Esse menos que está aqui é só uma questão de conveniência, tá? Vezes um eta-mini mais um W2 de Mi, que é quadrado, PMI sobre N2. A gente está dividindo por N2, né, para manter essa estrutura tensorial adimensional, só isso. Tá? Se quiser, pode imaginar que o W2 contém um fator N2 para cancelar esse cara aqui. Isso se compensa naturalmente ao longo da conta. Né? Depois você tem W3
WM15 sobre M2 mais um W4 sobre M2. Essa é a forma mais geral que eu posso ter para um tensor simétrico dependente de dois vetores P e Q. Tá certo? Esses caras aqui são escalares, W1, W2, W3, W4. São escalares. A estrutura tensorial do cara está toda jogada ali naqueles caras. E tem que ser uma coisa simétrica. Tá certo? O importante a observar aqui é o seguinte, é que essas funções W1, W2, W3, W4 não são todas independentes entre si. Para ver isso, vamos calcular o seguinte objeto. Né? Vamos fazer assim, QMI WMI. Né? QMI WMI, só usar a definição do WMI que está ali, integral P4x e QX QMI comutador JMX, JMX0, P. Né? Esse QMI que está aparecendo aqui, eu posso trabalhar ele como sendo menos I dmi, né? Tá certo? Aplicado na exponencial. Tá certo? Se eu aplicar menos I dmi na exponencial, vai cair esse QMI, né, que está aqui. Então, eu aplico esse menos I dmi na exponencial, elimino o QMI, e depois eu faço uma integração por partes e passo esse dmi para a dependência em x do jmi de x. Então, esse cara que está aqui vai virar I sobre 2π, integral de 4x, exponencial de QX, P dmi jmi de x, jmi de 0, P. Tá certo? Só que o que a gente está falando aqui é que esse JMI é corrente eletromagnética. Tá certo? Corrente eletromagnética é conservada em função da simetria de fase global do nosso sistema. Né? O teorema de Noether, né? A teoria com invariância de carga elétrica, né? De simetria de carga elétrica. Então, esse dmi de JMI é zero. Né? Em geral, quando você pedir QMI vezes alguma coisa seja zero, você já pode começar a desconfiar que você está pedindo uma conservação oriunda, né, do teorema de Noether, da simetria de calibre. Né? Você está pedindo que esse tensor WMI seja transverso. Nesse caso, nós não estamos pedindo nada, nós estamos provando. Tá certo? Provando que o WMI é transverso. Ele fica bem explícito, o WMI esteja dentro do JMI e o QMI vai se transfigurar no dmi de JMI. Né? Maravilha. Então, QMI WMI é igual a zero. Isso é função da conservação da carga elétrica, nessa teoria. Né? Então, eu posso chegar aqui e aplicar QMI nessa expressão aqui e igualar a zero e ver o que dá. Né? Então, QMI WMI vai ser o quê? Vai ser menos W1 QMI, não é isso? Vai ser QMI vezes zero WMI vai ser QMI, né? Mais
W2, vou parar de escrever o argumento, tá? Porque fica subentendido. Então, W2, P escalar Q, PI sobre M2, tá certo? QP, né? Tá ali, mais W3, Q2 e QI, né? Q2, QI sobre M2, mais W4, e aí você tem P escalar Q aqui e PMI Q2 aqui, né? Então você tem P escalar Q, QI, mais Q2, PMI sobre M2. E agora, a gente pode observar que P e Q são completamente independentes. Não tem nada a ver um cara com o outro. Né? Se eles não têm nada a ver um cara com o outro, P é o momento do próton, né? E Q é a transferência de momento do lepton. Né? Que envolve o lepton no estado final, então não tem nada a ver com o momento do próton, em princípio. Então, eu posso separar o que eu obtive aí em termos de QNI, quem é proporcional a QNI, quem é proporcional a PNI. E se isso aí tem que dar zero, isso vai ter que dar zero com os coeficientes do QNI independente dos coeficientes do PNI. Então, isso aqui vai ser menos W1. Eu vou botar todos os caras que são proporcionais a QI aqui, né? QI. Aqui tem outro, mais W3, Q2 sobre M2, mais W4, P escalar Q sobre M2. Tudo isso aqui é proporcional a QI, né? Mais W2, P escalar Q sobre M2, proporcional a PI, e o outro cara proporcional a PI está aqui, mais W4, Q2 sobre M2, PI. E aí você chega e diz que isso aqui tem que ser igual a zero, porque isso aqui é QI, WI, né? E se isso é verdade, então o seu W4 tem que poder ser escrito em termos do W2, menos W2, P escalar Q sobre Q2, tá certo? E o nosso W3 vai ser o cara que eu vou escolher para escrever em termos de W1 e W2. W4 está escrito em cima em termos de W2. Eu vou substituir aqui o W4 e aqui vai dar W3 em termos do W1 e do W2 também. Tá? Então, W3 vai ser W1 M2 sobre Q2, eu vou explicar por inverso desse cara aqui, menos W4 P escalar Q sobre Q2, né? W3 vai ser W1, W3 Q2 sobre M2 vai ser W1 menos W4 vezes isso, aí você multiplica por M2 sobre Q2, o M2 vai embora e fica só o Q2, certo? Aqui, né? E substituindo o W4, escrito aqui em cima, né? Você vê que isso aqui dá W1 M2 sobre Q2 mais W2 PQ ao quadrado sobre Q4. Então, tanto W4 quanto W3 são função de W1 e de W2. Tá certo? Você pode voltar agora lá no WMI e escrever a forma final do cara.
nosso W mini vai ser menos W1 mini mais W2 PI sobre M2, até aqui só está copiando, né? Depois eu tenho W3, que é W3 é esse aqui, W1 M2 sobre Q2 mais W2 T escalar Q ao quadrado sobre Q4 vezes QI sobre M2 e depois o W4 que é menos W2, aí você tem T escalar Q sobre Q2 vezes o tensor que está aparecendo ali, né? PI, QI, mais QI, sobre M2, certo? Agora você tem que agrupar tudo em termos do W1 e do W2 e ver quais são as estruturas tensoriais que você está conseguindo. Então, aqui tem W1, aqui tem W1, né? Então, você tem o seguinte. Observa que é W1 M2 sobre Q2 vezes QI sobre M2. Então, esse W1 está multiplicando QI sobre Q2. Tá certo? Então, W vai ser W1 que multiplica menos L mais QI sobre Q2. Tá? Mais W2 que multiplica PI sobre M2 mais T escalar Q ao quadrado sobre Q4 QI sobre M2 menos T escalar Q sobre Q2 QI mais PI sobre M2. Ocorre que esse cara aqui fatoriza de uma maneira bem bonita, né? Olha só. O primeiro, já tudo que podia ser feito por ele já foi feito. Mas o segundo, você pode ver imediatamente que ele pode ser escrito assim: PI menos P escalar Q sobre Q2 QI menos P escalar Q sobre Q2 QI. Esse é um W2 sobre M2. O M2 confunde um pouco a coisa. Se você tirar o M2, as coisas ficam mais claras. Né? Então, assim, PI, né? PI, QI, né? P escalar Q sobre Q2, está aqui. PI, QI, P escalar Q sobre Q2, aqui. Os dois com sinal de menos. E aqui P escalar Q sobre Q2 ao quadrado, tá certo? Que é esse cara aqui. QI sobre M2. M2 já está em evidência. Né? Esses dois tensores aí são super poderosos. Né? Eles são os caras que se anulam, né, quando eu tomo um produto escalar com Q. Né? Esse aqui, se você fizer QMI aqui vezes esse, ele vai ficar QMI com um M embaixo, Q2 sobre Q2 a 1, QMI menos QMI 0. Né? Bom, esse cara aqui sozinho satisfaz QMI vezes E igual a 0. Esse cara aqui, P
QMI, né? Vezes PMI, QP, né? Aqui é Q2, corta com Q2, é QP menos PQ. Zero. Também. Certo? Os dois são simétricos, né? Você pode trocar Mi com Mi, vai dar na mesma, né? Então é assim, o cara simétrico e transverso mais geral possível. Certo? Você observa que esse vetor que está aqui, né, é o vetor P subtraído da projeção dele na direção do Q. Né? PQ sobre norma de Q vezes Q sobre norma de Q. Tá certo? Isso aqui é a projeção. Então, esse cara aqui é justamente a parte que é ortogonal ao P, após você subtrair a projeção na direção do Q. Tá certo? Você quer que o cara seja transverso em relação ao Q, você subtrai a projeção dele na direção do Q. É isso que está sendo feito ali. Né? Então, nada mais justo, né? No final das contas. Então, essas duas funções que sobraram, W1 e W2, são chamadas funções de estrutura. Do espalhamento inelástico profundo. Certo? Esses caras agora são os caras que carregam a ignorância que me restou o meu tensor hadrônico, tá certo? Então, o meu tensor hadrônico parecia ter 16 componentes. Quando eu fiz ele ser simétrico, quando eu impus a condição de que ele fosse simétrico, ele caiu para 10 componentes, tá certo? Mas quando a gente impôs a invariância de calibre também, né, eu caí de 10 componentes para 2 componentes, tá certo? Então, eu tenho, de fato, só 2 componentes independentes desse tensor hadrônico. Mas essas 2 componentes são moleza. Eu não sei dizer o que elas são. Tá certo? Não tenho ideia do que elas sejam. Eu preciso resolver QCD. Eu preciso saber como é que um próton se estabelece em termos de quarks. Né? Como é que eu construo um próton em termos de quarks, para eu poder calcular o W1 e o W2. Né? Eles não estão acessíveis assim fácil para mim. Mas pelo menos eu reduzi a minha ignorância cinemática ao máximo possível. E a cinemática não pode fazer mais nada pela gente. Eu tenho 2 funções de μ e Q quadrado a serem determinadas. Maravilha. Vamos agora então de volta para a seção de choque. Tá certo? Vamos de volta para a seção de choque. Lá a gente tinha L mini, W mini. Né? L mini a gente determinou completamente. E o W mini eu determinei a menos de 2 funções desconhecidas. Então a minha seção de choque também está determinada a menos dessas 2 funções desconhecidas. Só que eu tenho uma contração para fazer entre os índices do L mini e os índices do W mini, que estão explícitos aqui. A estrutura tensorial agora aqui está explícita. Certo? Então vamos fazer essa contração desses índices agora. Certo? Essa tal de cinemática é ou não é um negócio fantástico? Vamos ver que é mais fantástico ainda, né? Depois dos resultados que a gente obter agora. Então, quando eu falo de L mini
W mi, né? Isso significa calcular isso aqui, calinha mi, mais calinha mi, mais Q2 sobre 2 é mi, vezes aquele camarada do outro lado, né? Eu vou repetir aqui desnecessariamente. Eu vou pensar o seguinte: a parte do L mi que contrair com o coeficiente do W1, eu vou chamar de W11, tá? Só uma curiosidade, esse W e esse W2, dá para medir experimentalmente? Sim. Esses Ws você mede experimentalmente e depois você coloca eles em outras amplitudes, tá certo? Que você calcula, etc e tal, para checar que está tudo consistente. E aí isso vai depender se é elétrico próprio, elétrico neutro, elétrico... Por exemplo, se você tiver neutrinos também, aí você tem violação de paridade, né? E em princípio tem a possibilidade de você ter um termo epsilon ali no meio da história. Tá certo? Aí isso vai te dar uma terceira função de estrutura, o W3, que não é independente dos outros, né? Mas assim, a cinemática pode variar um pouco, mas processos que tenham a mesma cinemática para a parte hadrônica vão poder usar esse W1 e W2 como dados de input. Então isso aqui nós vamos dizer que é um certo W1 mini mais um W2 mini. A explicação W1 mini vai ser a contração do tensor eletrônico com essa parte tensorial aqui. W2 mini vai ser a contração do tensor eletrônico com essa parte que está aqui. Certo? Então a conta é imensa, né? Vamos separar devagarinho, né? O W1 e W2. Né? Então vamos começar pelo W1. Certo? Que eu chamei de W1 mini, né? É a contração desse cara aqui com aquele primeiro termo que está ali, né? Então, o que vai dar isso? Né? A contração desse cara com esse ou com esse dá a mesma coisa que a contração desse cara com esse, porque os caras com quem eles estão contraindo são simétricos. Tá certo? Então eu posso perfeitamente botar um 2 na frente. Né? Por exemplo, esse vezes esse dá K escalar K', né? Certo? Esse vezes esse. Esse aqui dá K' escalar K, que é a mesma coisa. Né? E Kmi, K'Mi com Qmi vai dar K escalar Q, K'Mi escalar Q. Né? Kmi, K'Mi com Qmi vai ser K'Mi escalar Q vezes K escalar Q, que é a mesma coisa. Né? Então aqui você tem mais K escalar Q, K'Mi escalar Q sobre Q quadrado. Né? Isso aqui é a contração desse todo aqui
com isso tudo aqui. Tá? E aí resta a contração disso aqui com isso aqui. Né? Então, aqui você tem primeiro Q2 sobre 2, eta mini, eta mini. Eta mini, eta mini é o traço do eta mini, que é 4. Né? Tá certo? Então você tem aqui menos 4 Q2 sobre 2. Né? E esse aqui vezes esse aqui, você tem eta mini, Q mini, vai ser Q2 sobre Q2, que dá 1. Né? Então você vai ficar com Q2 sobre 2. Esse menos esse dá menos 3. Né? Q2 sobre 2. Certo? Fala por isso. Não, não era. Não, não sei. Certo? É, certo. Ó, esse vezes esse dá 4. Menos 4. Né? Esse vezes esse dá eta mini, Q mini, que dá Q2 sobre Q2. Vai embora. É só Q2 sobre 2. Menos 4 mais 1, Q2 sobre 2. Menos 3, Q2 sobre 2. Agora, assim, mais malandragem ainda. Né? Vamos lembrar das nossas relações cinemáticas, né? Que a gente viu algumas aulas atrás. Né? K escalar Q. A gente viu algumas aulas atrás que isso aqui era M2 menos M'2 sobre 2 mais Q2 sobre 2. Isso aqui, M' era a massa da partícula, vamos supor, se esse elétron não tivesse preservado a identidade dele, se ele tivesse mudado, né, a massa dele. Né? Lembra que o processo era assim, né? A partícula aqui tinha massa M, aqui M', aqui M, aqui M'. Né? Então era assim, a possibilidade de todo mundo ter mudado de identidade aqui também, né? Só que M', tudo bem, não é a mesma coisa que M, mas esse aqui é a mesma massa, é o mesmo elétron, né, que a gente está medindo. Então M igual a M', então K escalar Q é Q2 sobre 2. Né? K' escalar Q é a mesma coisa, só trocando um sinal aqui. Ó. Então isso aqui dá menos Q2 sobre 2. Certo? K escalar K' era igual a M2 mais M'2 sobre 2 menos Q2 sobre 2. Isso aqui dava M2 menos Q2 sobre 2, e como você está falando de altas energias, você pode desprezar a massa do teu elétron em comparação com a energia do processo que você está colocando. Então isso aqui é aproximadamente menos Q2 sobre 2. Isso é uma aproximação que a gente já fez antes aqui. Né? Então agora você volta aqui, substitui todo mundo, olha que maravilha. Né? Você tira o seguinte, ó, o W1 mini, ele é W1 vezes 2 vezes, né? Aí menos K escalar K' vai ser Q2 sobre 2, né? Menos 1 sobre Q2, que multiplica K escalar Q, K' escalar Q, né? Você vai ter Q2 sobre 2 ao quadrado. Isso era com sinal de mais, com sinal de menos, porque um deles é menos Q2 sobre 2. Né? E o que está sobrando ali é menos 3 Q2 sobre 2.
Q2 ao quadrado, dividido por Q2 é Q2, aqui vira 4, tem Q2 sobre 2 menos Q2 sobre 4, dá Q2 sobre 4. Né? Q2 sobre 4 no resultado todo aqui, vezes 2 dá Q2 sobre 2. Q2 sobre 2 menos 3Q2 sobre 2 dá menos 2Q2 sobre 2. Né? O resultado disso é menos Q2 sobre 2 vezes dois trato 1. Só rever aqui o negócio, peraí. Aqui daqui é 2 sobre 4, aí isso menos isso, daqui é 2 sobre 4, tem 2Q2 sobre 4, daqui é 2 sobre 2, vou dar menos 2Q2 sobre 2. Então, estou preservando esse 2 aqui para deixar aqui em cima dele. Eu vou botar Q2 só, estou usando 2Q2 sobre 2, certo? Então é maravilhoso. Você abriu o negócio tão longe para voltar para a coisa tão pequena, né? Então esse é o W1. Vamos ver o W2, né? Vamos ver quanto dá o W2 agora. Vamos lá. O W2 ele é W2 sobre N2 tensor eletrônico vezes aquelas duas projeções de momento. Certo? Então vamos pegar cada um desses caras aqui, desses dois aqui, e pegar o caminho e contrair com esse, pegar o caminho e contrair com esse, da linha, né? Depois vamos trocar da mesma coisa. Então tem duas vezes uma certa contribuição, mas de qualquer forma. Então, isso aqui vai ser duas vezes, né? Pega K vezes esse cara, né? Dá P escalar K menos PQ sobre Q2 Q escalar K, né? P escalar K menos PQ sobre Q2 Q escalar K. E aqui vai aparecer com o caminho, né? Vai ser P escalar caminho menos P escalar sobre Q2 Q escalar caminho. Esse aqui é o produto disso aqui, por isso. Certo? Duas vezes aquele cara ali. Essa é uma primeira contribuição. Agora tem a segunda contribuição, que é o produto disso com isso, com esses dois que estão aqui.
certo? Eu vou separar aqui, eu vou colocar o mesmo coeficiente, W2 sobre N2, né? E aí eu tenho Q2 sobre 2 zeta mi, Pmi, é o P2, né? Eu vou botar Q2 sobre 2 em evidência, tá certo? Ele vai aqui na frente do cara, então vai estar P2, tá certo? É o Pmi. Depois ele vem eta mi, Pmi. Depois eta mi, Pmi vezes esse. Depois eta mi, esse vezes Pmi. Que dá na mesma também, né? Então eu tenho uma contribuição dupla que vai ser menos P escalar Q sobre Q2, eta mi, Pmi, Qmi, Pq. Né? Então vai ser P escalar Q ao quadrado sobre Q2 duas vezes. Certo? E finalmente, o sinal de menos, e com o sinal de mais, eu vou ter esse vezes esse vezes esse. Né? Então eu vou ter mais P escalar Q sobre Q2 eta mi, Qmi, que dá Q2. Tá certo? Desculpe. P escalar Q ao quadrado sobre Q4. Né? Que é esse coeficiente vezes esse. Aí tem o Q2 aqui, vai reduzir para Q2 aqui embaixo. Certo? Então, esse T2 nós vamos chamar de M2, que é a massa do próton, né? Essencialmente. Eu vou pegar o produto desse termo com esse termo, mais esse termo, e vou manter separado do resto. Tá certo? Vou escrever assim: W2 sobre N2, e aqui vou ficar com 2 P escalar K, P escalar K', esse vezes esse, mais Q2, N2 sobre 2, é esse termo vezes esse, tá? Então separei esse vezes esse e esse. Agora, eu vou escrever um outro termo que vai envolver o produto desse por esse, desse por esse, desse por esse, e mais o que está sobrando aqui embaixo. Certo? Observa que aqui já esse menos 2P escalar Q ao quadrado mais esse vai dar um menos 1 pura e simplesmente. Né? Já posso tirar esse cara daqui. Assim, né? Então vamos lá. Bom, então o que está faltando eu escrever aí é isso aqui, menos 2W2 sobre N2, aí vem P escalar K, que multiplica isso, que é P escalar Q sobre Q2, Q escalar K'. Depois eu tenho P escalar K' vezes esse. Isso tem menos aqui na frente, tá vendo? Tem menos aqui, tem menos aqui. Né? P escalar K', P escalar Q sobre Q2, Q escalar K. Menos.
Agora esse aqui vem com menos, porque menos com menos dá mais, eu estou botando um menos aqui na frente. Né? Aí eu vou ficar com P escalar Q ao quadrado sobre Q2 sobre Q4. É esse fator vezes esse. Aí eu tenho Q escalar K, Q escalar K'. Fechou. Ops. Ainda falta esse último aqui. Né? Esse último termo tem que ser colocado como mais P escalar Q ao quadrado sobre 2. Então aqui, ó, P escalar Q ao quadrado sobre Q2 vezes Q2 com sinal de menos. Então tem que ir aqui com sinal de mais, ele vai dar P escalar Q ao quadrado sobre 2. Só ali. Novamente vou usar aquelas relações cinemáticas que estavam lá. Tipo, Q escalar K ou K escalar Q igual a Q2 sobre 2. Q escalar K' é igual a K' escalar Q, que é igual a menos Q2 sobre 2. K escalar K' não precisa, que não está rolando aí, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Aqui só na linha de baixo, tá? Olhando para o que está aqui dentro do parêntese só. Só porque está dentro do parêntese. Esquece o resto. Não? A gente tem P escalar K, P escalar Q sobre Q2, né? Que ali vem Q escalar K'. Né? Q escalar K' é menos Q2 sobre 2. Né? Aí eu tenho P escalar K', P escalar Q sobre Q2, no segundo termo, Q escalar K. Q escalar K é Q2 sobre 2. Certo? Aí eu tenho P escalar Q ao quadrado sobre Q4, com sinal de menos, né? Menos P escalar Q ao quadrado sobre Q4. Vai ficar mais, ficar mais assim. Vai no final. Uhum. Aí vai ficar Q2 sobre 2, que é o Q escalar K, e menos Q2 sobre 2, que é o Q escalar K', né? Mais PQ ao quadrado sobre 2. Né? Olha que maravilha. Né? Esse cara que está aqui fica menos P escalar K, P escalar Q sobre 2. Né? Esse segundo fica P escalar K', P escalar Q sobre 2. O terceiro fica P escalar Q ao quadrado, Q4 cai fora, tudo sobre 4. Com o sinal de mais. Mais P escalar Q ao quadrado sobre 2. Né? Agora você vê aqui que você tem P escalar K, P escalar K', com o mesmo coeficiente. Você pode colocar em evidência menos P escalar
K menos K'. P escalar Q sobre 2 é o resumo desses dois aqui. Mais P escalar Q ao quadrado sobre 4, mais P escalar Q ao quadrado sobre 2. Né? K menos K' é o Q. Tá certo? Então você tem aqui menos P escalar Q ao quadrado sobre 2. Mais P escalar Q ao quadrado sobre 4, mais P escalar Q ao quadrado sobre 2. Certo? E deu problema. Nas minhas contas aqui está aparecendo P escalar Q ao quadrado sobre 4, que deveria ser P escalar Q ao quadrado sobre 4. Por quê? Ah, já sei. Eu tenho 2 aqui em evidência, tá vendo? Eu não tinha 2 nenhum. Né? Escala Q quadrado já passei o T2 para dentro, passei o 2 para dentro, só que não tinha 2 nenhum, só que tem um 2 ali, então tem que ser 4. Não tem um erro aqui, certo? Tem que ser 4. Então aqui tem que ser 4. Aqui tem que ser 4. Tem que ser 4. E aqui tem que ser 4. Esse mais esse, P escalar Q ao quadrado sobre 2. Menos P escalar Q ao quadrado sobre 2, 0. Né? 0. Então, tudo isso que está aqui embaixo, né, vai embora. Não contribui. Né? Resultado de W de 2, né? É só a primeira parte que está ali. Ele é W2 sobre 2 P escalar K, P escalar K', mais P2 em 2 sobre 2. Né? E isso aqui é escrito de uma maneira um pouquinho diferente. Assim, W2 Q2 sobre 2. Q2 sobre 2 em evidência. L2 passa lá para dentro. A gente fica com 4. P escalar K. P escalar K' sobre L2 Q2.
mais 1. Coloca isso aqui em evidência. Né? Então, a nossa seção de choque, K0', D sigma, D3', para 1 sobre K escalar P, alfa sobre V quadrado ao quadrado, L', W', né? Essa é a nossa seção de choque. A gente já tinha calculado o W1 mini, agora calculamos o W2 mini, né? Então, o resultado aqui vai ser 1 sobre K escalar P, alfa sobre Q quadrado ao quadrado. Aqui nós vamos ter menos Q quadrado sobre 2. Tem o Q quadrado sobre 2 aqui na frente. Se vocês se lembram, lá no W1 mini também tinha um Q quadrado sobre 2, que foi colocado ali de forma bem artificial. Então, estou botando esse Q quadrado sobre 2 em evidência, e o que sobra vai ser 2W1 mais W2, que multiplica menos 4P escalar K, P escalar K' sobre M2, Q2, menos 1. Troquei o sinal aqui de mais para menos, eu botei menos Q2 sobre 2 em evidência. Certo? Você vê que esse alfa 2 sobre Q2 vezes isso, ele vira alfa 2 sobre menos Q2, esse 2 aqui eu posso colocar para cá, certo? E tirar esse cara daqui, certo? Bom, ainda temos mais uns truquezinhos para seguir antes da gente encerrar por hoje. Então, perto. Essa foi a aula mais chata de todas, né? Eu acredito. Mas ainda tem o consolo de um trabalho bem feito. Então, essa expressão aqui foi a expressão que a gente chegou agora no final, e a gente vai particularizar no referencial de laboratório. Né? O nosso PI é igual a M0. Né? E aí, P escalar K, P escalar K', né? Vai ser M2 vezes A', certo? K é K vetor, K' é L', K vetor I. Né? Por outro lado, Q quadrado, a gente já escreveu uma aproximação do Q quadrado anteriormente, né? Em termos do ângulo de espalhamento, θ, que era o ângulo que o lepton espalhado fazia com a direção do lepton incidente original. Né? Então, isso daqui era menos 4E seno ao quadrado de θ sobre 2. Né? Isso era uma aproximação, mais uma vez, a gente está fazendo uma coisa que a gente está fazendo direto, a gente está desprezando a massa do lepton em função das energias. E aí a gente chegava nessa expressão e mostrava que Q quadrado era negativo. Então, foi assim que a gente chegou a essa percepção. Né? Então, se a gente usa isso aqui, aí esse termo, menos 4, P escalar K, P escalar K' sobre M2, Q2, tá certo? Menos 1, né?
Daí os sinais de menos serem profundamente bem-vindos, né? Isso daqui dá 4N2E sobre 4N2E seno ao quadrado de θ sobre 2 menos 1. Aqui tem o sinal de menos que cancelou o sinal de menos que estava lá, né? Então isso daqui dá 1 sobre seno ao quadrado θ sobre 2 menos 1, que é 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 sobre seno ao quadrado de θ sobre 2, que é cosseno ao quadrado de θ sobre 2 sobre seno ao quadrado de θ sobre 2, que é cotangente ao quadrado de θ sobre 2. Certo? Aqui também eu tenho o Q quadrado nessa história. Vou substituir de novo a expressão do Q quadrado que estava lá. Vou usar o referencial de laboratório para calcular K escalar Q, isso aqui vai dar E vezes N. Né? Então, K0' d sigma d3 K' vai ser 1 sobre 2N E. Aqui eu vou ter alfa 2 sobre 4 E seno ao quadrado θ sobre 1. Mais uma vez, essa é uma quantidade que é menor que zero, né? Menos que quadrado, né? É menor que zero, menor que zero. Aí vem essa cotangente ao quadrado de θ sobre 2, que eu vou botar em evidência. Aí eu tenho 2W1 vezes a tangente ao quadrado de θ sobre 2, que W não tem nada a ver com isso. Se eu botei cotangente em evidência, eu tenho que botar a tangente aqui. Né? Mais o W2. Tá certo? Aí, cotangente vezes seno ao quadrado vai dar um cosseno, né? Cosseno ao quadrado sobre seno à quarta. Então, isso vai dar alfa 2 sobre 4 E2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2 seno à quarta de θ sobre 2. Aqui tem 1 sobre a linha, né? O 2 está aqui. Né? Tem 1 sobre 2n, que é esse 2n que está aqui. A gente vai colocar para cá. 2W1 tangente ao quadrado θ sobre 2 mais W2. Certo? Isso tudo foi cuidadosamente arranjado para que aparecesse aqui nessa posição uma seção de choque específica, que é chamada seção de choque de Mott. Tá certo? Isso aqui é o d sigma d ômega de Mott vezes 1 sobre a linha, 1 sobre 2n, 2W1, tangente ao quadrado de θ sobre 2, mais W2. Certo? Essa seção de choque de Mott, ela é o que você obteria se você estivesse tratando o próton como uma partícula pontual. Uma partícula que não era composta de mais nada. Né? Então aí você está falando do espalhamento de uma carga negativa para uma carga positiva, simplesmente. Você teria um gráfico de Feynman, simplesmente o que você teria que calcular era esse gráfico de Feynman aqui. Só que aqui é um elétron e aqui é um próton. Tá certo? Se você fizer essa conta, o resultado é esse aqui. Conta dessa seção de choque. Certo? Essa é uma seção de choque elementar, fundamental, dentro das mesmas aproximações. Diferencial de laboratório e altas energias. Tá certo? Então,
A seção de choque do espalhamento inelástico, ela aparece como uma espécie de correção à seção de choque do espalhamento elástico do próton, vezes esse fator aqui, esse fator que está aparecendo. Isso ainda pode ficar um pouco mais explícito, né? Se a gente ainda lembrar que o L', né, é a raiz do módulo de K' ao quadrado mais N2, né? E isso é aproximadamente o módulo de K', né, para altas energias, né? Que o D3K', portanto, ele é módulo de K' ao quadrado, que é E' ao quadrado, DL', dω, certo? De modo que o que eu chamo aqui de K0', D sigma, D3K' é E', 1 sobre E' ao quadrado, D sigma, DL', dω, que vira 1 sobre E', D sigma, DL', dω. Aí compara uma coisa com a outra e você tira a expressão final daqui da história, que é D sigma, DL', dω, igual a D sigma, dω, de morte, 1 sobre 2m, vai cancelar esse fator 1 sobre L' dos dois lados, certo? 1 sobre 2m, 2W1. Tangente ao quadrado de θ sobre 2 mais W2. Certo? Essa daqui é a expressão final que a gente pode escrever para o espalhamento inelástico profundo, em termos das funções de estrutura. A expressão mais simples possível. Não dá para reduzir mais do que isso. Né? E aí fica bastante claro que, essencialmente, são essas duas quantidades, W1 e W2, que têm que ser medidas, né? Ou que você vai medir através da seção de choque. Né? Certo? Lembra também que a gente não falou em QCD em hora nenhuma. Certo? Essa expressão é uma expressão cinemática. Certo? Toda a dinâmica do negócio está aqui dentro desse W1 e dentro desse W2. A QCD poderia ter uma previsão sobre W1 e W2. Quem são W1 e W2? Se você souber calcular esses caras usando a QCD. Você sabe? Não. Não, porque envolve conhecimento do estado ligado. Né? Mas vamos dizer o seguinte: se você soubesse, a QCD diria W1 vale tanto, W2 vale tanto. Né? Você não sabe. Bom, então, por hoje é isso, tá certo? E amanhã a gente avança um pouco mais na direção desse Bjorken Scale, tá certo? Onde a gente vai usar esse comportamento da seção de choque que a gente viu, mais a questão do comportamento do tensor hadrônico perto do cone de luz, para a gente fazer estimativas de quem possam ser esses W1 e W2, como é que eles devem se comportar como função das variáveis deles, de μ e de Q quadrado. Certo? Então vamos lá, amanhã tem mais.